bom aqui, Coração Gremista, o grupo de WhatsApp que virou canal no YouTube, Chico Isidro, à minha esquerda, Wilson Rosa, à direita, Nildo Júnior. E nós vamos comemorar hoje 24 anos daquela Copa do Brasil, o tetracampeonato daquele time do Tite Fantástico em 2001. Que banho! O dia exato, 17 de junho. Passou alguns dias, mas a gente vai relembrar esse título fantástico depois da vinheta. E aí, tudo bem, pessoal? De volta aqui. Antes de começar a falar sobre a Copa do Brasil, o que a gente tem que fazer, seu Nildo Júnior? Se inscreve no canal, dá o like, comenta, compartilhe com os amigos e acione o sininho para receber mensagem toda vez que sair um vídeo novo. Dito isso, bora para a Copa do Brasil de 2001. Foi a 13ª edição da competição. Começou em 89, já fizemos aqui, o Grêmio foi campeão da primeira edição. Depois o Grêmio ganhou em 94, foi bi, 97 foi tri, e 2001 o tetra. Até então o Grêmio ali dominava completamente a edição da competição. E daí passou a ser durante muito tempo o último grande título do Grêmio, né? Sim, aí o Grêmio venceu ali, ficou 15 anos a ver navios, né? Até chegar o Penta em 2016. Mas aquele time do Grêmio, 2001, muitos jogadores depois estariam. Dois, né? Eles estariam na. Copa do Mundo de 2002, né? Isso. É o seguinte. E o nosso treinador, Tite. Tite? Acho que cabe a gente falar algumas coisas para formatar tudo, né? Que o Tite surge um ano antes, isso, Caxias, que o Caxias ganha o Campeonato Gaúcho em cima do Grêmio. Exatamente. E daí ele vem com uma nova mentalidade de jogo, de time, e daí ele arma o Grêmio para ser o campeão naquela Copa em 2001. E o Grêmio surge, edita naquela edição, o formato de 3-5-2, né? Que fica famosa no Brasil naquele período. E acaba sendo depois usada pelo Filipão na Copa do Mundo em 2002, esse formato de 3-5-2. Isso. E até em 2001 já não tinha o Ronaldinho Gaúcho, né? Sim. Que já havia estado litígio com o Grêmio. E também o time do Grêmio foi formado depois daquele problema que deu da ISL, né? Sim, isso. Que o Grêmio tinha formado um mega time de estrelas e não funcionou. O Astrada, que vem da Argentina. O Amato, que vem do Boston Rangers. O Paulo Nunes voltou para... Isso, o Paulo Nunes veio do Palmeiras. Então, não funcionou. Um monte de estrangeiro, né? Não lembro alguma coisa? Um monte de estrangeiro. Começou o nosso xenófobo aqui. Mas o que vale a pena ser dito também é que o Tite montou um time com algumas pratas da casa, né? Que é o que historicamente pra gente sempre faz a diferença, né? Quanto mais prata da casa tiver, melhor é o desempenho do time. Tinha o Polga na zaga, né? Anderson Polga. Tinha o Tinga no meio de campo. Da escalação. Depois, calma. Tinha o volante, que era o Eduardo Costa também. Eduardo Costa, Quem mais aí? Marcelinho Paraíba, aí são os que vieram de fora, os contratados. Tu tá citando os da casa. Eu tô dizendo os que surgiram ali naquela leva e eram titulares do time. O Eduardo Costa, ele não tava, né? Ele não tava... Então era o Gavião. O Gavião. Também era um ou era o outro. Isso. Gurizada, não é o Gavião do Super Marvel, dos Marvel lá. O Gavião era o rapaz aqui, o Júnior do Grêmio. Era o Carlos Gavião. Carlos Gavião. Não, e até naquela competição, a gente vai falar especificamente sobre o jogo da volta, né? Que é Grêmio e Corinthians. Grêmio e Corinthians. Porque o Grêmio jogou naquela competição, jogou contra Vila Nova de Minas Gerais, Santa Cruz, Fluminense, São Paulo. E contra o São Paulo, nunca esqueço que ali começou a aparecer o time do Tite. Num jogo do Morumbi, o Grêmio ganhou de 4-3. Foi um jogaço de bola, o Grêmio dominou o São Paulo
Achou que ia passar fácil. E o Marcelinho começa a despontar, né? Isso. Porque ele era ex-cria do São Paulo e jogou com muita gana nesse jogo. Isso, Marcelinho Paraíba. Aí o Grêmio pegou o Curitiba na semifinal e até encontrar o Corinthians na final. E o Corinthians era um baita de um time. O Corinthians era treinado pelo Vanderlei Luxemburgo. Pô, o Luxemburgo não dá sorte contra o Grêmio. Pegou o Palmeiras e o Grêmio derrubou. Pegou o Corinthians e o Grêmio derrubou. E aí o primeiro jogo no Olímpico, 10 de junho de 2001, né? 10 de junho de 2001, foi 2-2. E o Corinthians largou na frente com 2-0. Aqui no Olímpico. 2-0 pro Olímpico. Ah, não lembro desse. E aí, no segundo tempo, o Luiz Mário fez 2 gols. Ô, Luiz Mário. Um frango, né? Um frango, segundo chute. No gol dele, chute fora da área, e o Maurício... Bota pra Ficou dentro. pra dentro. Mas ele tava também encoberto. Hoje ele tava encoberto e a bola faz uma curva. Ela sai da posição, ela faz uma curva assim Defendendo e pega, o goleiro. Defendendo os e goleiros. pega no contrapé. Não, mas foi frango, só que ele foi... a bola faz uma curva e pega ele no contrapé, No né? contrapé. Ele tava saindo pra cá quando ele teve que Eu voltar. já vi entrevista do Luiz Mário defendendo o Maurício. Que foi um chute que ele deu realmente escondido do goleiro. Quando o goleiro veio, a bola já Tá veio. em cima dele. Isso, é. Ainda bem, né? Porque ele empatou o jogo 2-2. E aí... O Grêmio insiste, tem a chance, Marinho ainda, Maurício. Gol! Luxemburgo tá gritando de forma insistente ali na lateral de campo. Você tá vendo ali ele com o braço direito estendido. Lá vem o Grêmio, Maurício. Gol! Desse jogo, tu estava nesse Eu tava no estádio. No Morumbi? Não. No primeiro jogo eu tava no estádio. No segundo, não. No segundo eu vi de casa. Segundo eu também vim em casa. Sim, foi no Morumbi, né? Não tava no Morumbi. Mas o segundo jogo foi marcante. A gente vai falar sobre o segundo jogo especificamente, que foi um banho de bola. Que jogo? Do time do Tite. O Grêmio naquele jogo tinha o Danley no gol. A zaga eram 3-2, né? Era o Marinho, Mauro Galvão e o... Polga. 3-5-2. Aí era o... Na direita, Anderson Lima. O Roger. Na esquerda. Roger! O Tinga. E o Grêmio tinha 2 ou 3 esquerda. Rubens Cardoso também. Nessa situação que tu tá dando, o Polga jogava de volante, ele não era zagueiro. Isso aí. Então quem era o terceiro zagueiro era o Roger. Isso. Tá certo. Era o Danley, aí era o... Marinho à direita, o Roger na esquerda. E Mauro Galvão centralizado. Líder. Exato. Aí o Polga, o Tinga, o Zinho. Isso. E na esquerda o Luiz Mário? Não, o lateral esquerdo. Rubens Cardoso. O Rubens Cardoso. Depois foi jogar lá no outro lado da cidade. E na direita o Anderson Lima. E aí tinham na frente do Luiz Mário, o Marcelinho Paraíba, e comandando tudo o mestrezinho. O Zinho no meio. O Zinho do Flamengo, esse mesmo que vocês estão pensando. Zinho tem gurizada nova que não sabe de onde saiu o Zinho, que foi campeão pelo Brasil, quando o Brasil conquistou o tetra, 94, chamado de enceradeira. Por quê? Porque o pessoal não estava acostumado na época com um meia que atacava tudo. Ele era um cara que cadenciava o jogo, né? Ele parava. E no Flamengo ele surge mais como um ponta esquerda, depois que ele vem pro meio. Lá né? na esquerda, lá. Então ele tinha essa coisa de já carregar muito a bola, prender muito o jogo. E eu não sei se foi aí que surgiu esse jogo que o Grêmio ganhou. Quanto foi, né, São Paulo? 3-1. 3-1. Foi aí que surgiu o termo tic-tac? Não. Bem depois, não, né? tic-tac é da Barcelona. Bem depois. Não, porque o estilo do jogo, né, foi isso aí. O Grêmio tocava a bola muito. Sabe? O Grêmio tinha um domínio do jogo, ele cadenciava a partida. Era uma característica que o time tinha com o Tite. Porque o Zinho gostava de ficar com a bola, como a gente já falou. O próprio Marcelinho gostava de segurar bastante a bola.
E aí a gente ainda tinha o Tinga, que também segurava bastante a bola. Então isso fazia com que o jogo ficasse muito mais nas mãos do Grêmio, né? Sim. Nos pés do Grêmio do que... O Corinthians está procurando o Grêmio até hoje. Isso, naquela final lá. E como foi o jogo que acabou 2x2, o Grêmio foi pra lá precisava vencer o jogo, porque na época tinha a questão do saldo, né? É o gol qualificado. O gol qualificado. E o Corinthians tinha uma tarefa de um empate para ser campeão da Copa do Brasil. Eu não lembro, o Corinthians ainda não veio conquistar a Copa do Brasil. Não tinha ainda. É. Não tinha ainda. Ele vai conquistar no ano seguinte, né? Ganhando o time ganhando do Brasiliense em 2002. E aí então o Grêmio precisava vencer o jogo, né, São Paulo? O que não era tarefa fácil. Fácil, né? Mas incrível que o Morumbi tinha sido palco de uma vitória do Grêmio lá em 81. É o primeiro campeonato brasileiro. Do Campeonato Brasileiro, né? Do Grêmio. O Morumbi dá sorte pro Grêmio. E vamos combinar o seguinte, né? Esse time do Tite, nessa partida, apresentou um futebol acima da média para os padrões de Grêmio. O Grêmio sempre teve dificuldade de conquistar as coisas. Isso. Sempre foi no limite, 1x0, 2x1, um jogo feio, brigado, né? Com raras esporádicas exceções. Mas ali o Grêmio do Tite jogava muita bola. A gente só foi ver algo parecido depois, já em 16, 17, com o Roger e com o Renato, que botava a bola no chão, jogava um jogo bonito. Assim. Pra quem é novo, gurizada nova, eu acho que aquele jogo contra o Atlético Mineiro, te lembra daquela jogada do Douglas, que toca. É mais ou menos aquele estilo de jogo ali, né? Que nós também tínhamos. Eu acho que a gente pode comparar até mais pra diante, porque aquele jogo ali era quando o toque estava surgindo ali, esse jogo do Atlético. Mas já quando é Copa do Brasil de 2017, e com a Libertadores, principalmente o jogo lá da final da Libertadores. Em Lanús, exato. O Grêmio já bota a bola no chão e fica dominando o jogo com a bola. Então tabela de um lado, tabela pro outro. Tem aquele jogo contra o Cruzeiro, né? Que o Grêmio faz um gol assim, que fica 1 minuto e tanto com a bola jogando de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Aí a bola vai lá na ponta, o Marcelo... Não é Marcelo Costa? Não, é o Marcelo, lateral esquerdo. Isso, depois virou dirigente do Grêmio. Antes do Cortez, né? Ele faz uma jogada, joga pro Luan, o Luan dá uma girada e mete no ângulo do Fábio, né? Um golaço. Isso. Mas assim, a bola girou até chegar lá. Isso. Então, o time fazia isso, com menos tempo de bola, vamos dizer assim, de segurar a bola, de prender a bola, de tocar. O time do Tite já era um pouco mais objetivo. Quando chegava, já jogava para gol. Ele tinha daí velocidade do Luiz Mário, também a velocidade do Marcelinho para fazer as arrancadas, assim, né? Sim, o apelido do Luiz Mário era Papa-Légua, né? Papa-Légua, Ele era rápido mesmo. O Luiz Mário era muito rápido. Gente boa pra caramba. Eu era repórter nesse tempo da Band, da TV Band, e ele me salvava lá no Olímpico, quando ia lá fazer os treinos, os jogadores tudo entravam, ninguém queria dar entrevista, aí ele sempre me quebrava o gancho, Luiz Mário, dá uma entrevistinha. E ele vinha dar entrevista. Gente boa pra caramba, Luiz Mário. Fazer esse recorte aí. Sim, E naquela época a gente podia ter em campo, né? Podia, é verdade. A gente assistia treino, ficava ali no suplementar ali. Isso, bons tempos. E atacava o jogador no pátio, né? Na chegada, na saída. Uma coisa que era engraçada nessa época, eu fazia acho que a revista do Grêmio. Não, a revista do Grêmio foi um ano depois. Mas o Tite era um cara difícil de conversar. Ele não era a mesma coisa do que, por exemplo, conversar com o Celso Roth. O Celso Roth era mais agradável até para conversar, por incrível que pareça, né? Mas ele atendia melhor, ele conversava contigo fora do microfone. O Tite já dava aquelas coisas filosofais, dava aquelas enroladas. Parecia o professor de filosofia. Meio xarope de entrevistar o Tite. Conversar, não digo nem entrevistar, conversar com o Tite. Bem assim. E o outro também, que era estrelão naquela época, eu tentava entrevistar ele, era o Danley. Passava assim, depois, nunca... Não, o Danley, o clima assim... Ele ficou estrelão, não era. Assim, o Danley, em 95, quando ele estava o terceiro ano como goleiro do Grêmio, eu me lembro que eu fiz eu acompanhei durante uma semana o dia do Danley, que eu fiz uma matéria especial para a revista da Federação Gaúcha de Futebol.
Revista da Federação Gaúcha de Futebol. Então era fazer o perfil do Danley. Danley, tinha que acompanhar ele. Então eu acompanhava o Danley. Eu acompanhava ele na época ele estava casado com aquela menina. Depois do Palhinha, blá blá blá, né? Ah, é do Palinho. Isso, é. E era agradabilíssimo, sabe? Conviver com o Danley. Mas uma semana assim, tipo, acompanhando o Danley, né? Todos lugares, tudo, pra fazer o perfil. Sim. Mostrar que era o Danley de Deus Interhall. Interhall, é um nome. Foi bem. E o Danley era o goleiro do Grêmio. Era o. Consagrado já? Consagrado. Esse foi praticamente o penúltimo ano dele do Grêmio, né? É. Porque em 2012 ele já foi colocado no banco e acaba indo embora. Ah, Tanto que no banco estava o Eduardo Martini, que seria o seu substituto. sim, isso em 2002. Então quer dizer que a Copa do Brasil 2001 deve ter sido o último grande título também. Né, foi. do Grêmio. Foi. E aí ele sai depois, em 2002. E aí tem o Eduardo Martini, que tem o Eduardo Martini, aquela figura da Copa do Brasil, da Libertadores, né? Que ele pega das estantes. Ah, E eles mandam voltar. é verdade. Mas assim, voltamos ao Grêmio. Voltando ao Grêmio e Corinthians no Morumbi. O Grêmio precisava vencer o jogo. E no primeiro tempo acabou o Grêmio ganhando até. 1x0, gol do Marinho de cabeça. É. Primeiro tempo. Primeiro tempo de cabeça, escanteio. Marinho, pá, gol. Segundo tempo, o Zinho faz 2x0. E até o gol, vou até colocar o gol aqui do Zinho. Que o Grêmio faz uma tabelinha, vai indo e ele vence a defesa do Corinthians. Eu me lembro do gol do Marcelinho Paraíba. Sim, aí o Everton diminuiu pro Corinthians. Desconta, 2x1. Aí começou aquela coisa. Só me lembro quando o Grêmio tomou gol, eu fiquei, pá, e agora a coisa vai vir pra cima, cara. Aquela coisa de gremista, ai. Só que eu esquecia que mesmo se fosse 2x2, você tem. E era pênalti, né? Tipo, só que eu tava tão assustado. Só que lá no final, já na finaleira, aí é um golaço, uma tabelinha fenomenal do time do Grêmio. Isso. E tanto que o Marcelinho Paraíba faz o gol quando era Vazia. né? Tipo aqueles gols de brincadeira de várzea. Isso, é! Ele toca uma puta rede e ele faz assim, né? É, tipo, Ele sai comemorando e tipo assim, acabou. acabou com os corintianos. Acabou. E o Corinthians não viu quando a bola, ficou assim, o que tá acontecendo, né? É. Que jogo. Anderson Palma. Aí o cruzamento, toque. Gol! Desta primeira fase. Então nós vamos colocar a pergunta para você já, depois desse lance. Porque o Grêmio vem chegando com o Zinho, bateu! Gol! É do Grêmio! O lance em cima do Ricardinho. Lá vai chegando o Grêmio. 2 para o Grêmio, 1 para o Corinthians. O Zinho, a devolução para o Fábio Baiano. Pode ser o gol do título. Marcelinho tocou. Gol! É do Grêmio! Marcelinho Paraíba aos 42, eu dizia, pode ser o gol do título. O toque pra ele, sem goleiro, sem ninguém. Deu um tapa na bola. O Zinho botou o Fábio Baiano livre, o Fábio Baiano tocou no Marcelinho. Marcelinho tocou pro gol, saiu com um abraço pra comemoração da torcida do Grêmio. Esquerda. Porto Alegre começa a festa e hoje não tem hora pra acabar. O Grêmio acabou! Acabou! O Grêmio é tetracampeão da Copa do Brasil! Jogada. Foi um baita de um jogo. Aquele último Grêmio que, antes da nossa seca depois,
que nos encantou, Nos né? encantou, aquele time nos enganou. Foi um jogaço, até um repetitivo aqui do Grêmio. O Grêmio jogou com Danley, Marinho, Mauro Galvão e Roger. Roger. Anderson Lima, Aí vem Polga, O Cardoso. Tinga, Rubens Cardoso. Zico Rubens Cardoso. Luiz Mário e Marcelinho Paraíba. Entraram no jogo. Entrar no jogo o Itaqui, o Alex e o Fábio. Aqui. Itaqui. Até que ele era o É. lateral direito, mas jogava no meio de campo. Isso, camisa 10. Era o Ramiro da época. Isso. É. O Alex Xavier, esse pai da zagueiro, depois. Alex Xavier. Alex Xavier, que depois depois acabou sumindo, né? Sumiu. E o Fábio Baiano também entrou no segundo tempo. A Baiano também deu Fábio bastante Baiano. alegrias pra gente aqui, né? Sim, o Fábio Baiano também. O Fábio Baiano jogou muita bola no Gol. Grêmio, né? O Fabiano fez um gol que ele começa com uma lambreta. Te lembra? A lambretinha. Isso foi na que ele Libertadores. É, só não é gol dele, faz? né? Libertadores. Não, foi É, o gol não é dele, o gol é do Rodrigo. Rodrigo. Ah, ele faz a jogada. Ele faz a jogada. Rodrigo Mendes, eu acho. Isso, ele faz a jogada, dá um. Ele dá, Isso, É. dá a lambreta na Lambretinha. área, joga pra trás. Acho que era contra o Bolívar, era um time. É. Não lembro, mas não foi pro livro, não. A gente começa a lembrar de que É. tu vai já. Estamos no outro assunto É. já. Aí eu lembro que o Pedro Neto ficou. Sim. Senhoras e senhores! Nunca vi um gol assim. Nunca vi vocês tinham que estar aqui presentes nessa noite. Parabéns! Espetáculo. É, Não, ele ficou assim. sabe? isso. Maravilhoso. Então é isso, o Grêmio foi. E a única coisa que dá pra falar ainda de 2001, que logo em seguida que acabou o campeonato, o Marcelinho foi embora, né? Sim. A gente É. perdeu o melhor jogador do time. É. O Grêmio tinha esse problema, né, na época, né? O Grêmio teve Jardel, não conseguiu segurar o Jardel. Aí o Marcelo Paraíba foi jogar na Alemanha. Mas foi uma bolada de dinheiro, né? Ele levou uma bolada. Ah, O Marcelo foi jogar na Alemanha, onde virou ídolo lá do Hertha Berlim. é mesmo, virou ídolo lá, o Marcelinho. Mas jogava muita bola. Ficou 6 meses o Grêmio. Uma pena. 6 meses o Grêmio não tinha como segurar o cara na época. Foi embora, mas até hoje, 6 meses, Rendeu muito. rendeu muito. E até hoje ele vive do coração dos gremistas, né? Ele é uma espécie de Denner, né? Que Isso. quando ficou 6 meses só aqui, mas rendeu muito. Sim. E também o Tite despontou nacionalmente, Sim, né? Já sim, era. Sim, o Já Tite, vi, ele, como falou o Nildo do começo, ele veio do Caxias. Isso, é. E aí depois ele. Até a seleção brasileira chegou. Duas Copas do Mundo. O Grêmio formou o Filipão, que foi treinador do Grêmio e depois seleção brasileira. O Tite foi treinador do Grêmio e depois Acho seleção que o brasileira. Mano tá O Mano O Menezes. Menezes, que foi treinador do Grêmio e depois da seleção brasileira. Seleção. Isso. É verdade. Mas então é isso, pessoal. É isso, Copa do Brasil 2001. Vai Grêmio lembrar. Tetra. O Grêmio foi o maior campeão da Copa do Brasil desde muitos anos. É tetra. Até 2016, depois 2016, aí o 2017 Cruzeiro iguala e 2018 o Cruzeiro passa. Então hoje o Cruzeiro tem. Tem. O Cruzeiro primeiro iguala o Tetra, daí o Grêmio é Penta, daí o Isso. Cruzeiro empata É. e passa. Passa. O Cruzeiro hoje tem 6, o Grêmio tem 5 e quem igualou com a gente foi o Flamengo ano passado, né? Então o Grêmio agora tem 5, assim como o Flamengo. Isso aí. Mas tem um que só tem um aí roubado ainda. Né? É Mas isso aí não importa pra nós. Então é isso, gurizada. É isso então, né? Então valeu, acompanha o Coração Gremista e aqui no canal dá essa força, se inscreve e dá o like. Valeu! É. Nossa, esse aí deu meia hora. Deu meio assim, tá? Sim, também a gente foi lá nos bastidores. Mas isso que é o bom, cara. Graças a Eu Deus. não consegui trancar, mas... A graça é essa aí, a graça